A IA vai te substituir? Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos assistir esse react de um vídeo muito interessante que eu vi no TikTok, sabe? Um vídeo bem bacana e o cara tá falando dessa conversa da IA substituir as pessoas e tudo mais. Esse papo sempre vem à tona. Hora sim, hora também, sempre chega essa conversa. Normalmente essa conversa vem muito de pessoas que não são programadoras, pessoas que são ou gestoras da área, mas pessoas que se você abrir um código pra ela, a pessoa não sabe nem sair do editor de código. Se não tiver o xizinho lá que ela tá acostumada a apertar, nem sair ela vai conseguir. Sim, eu estou falando do VI. É excelente. Mas vamos ver, porque esse mano tem um argumento interessante sobre essa questão da IA substituir e tudo mais. E vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo. Já deixa o like, já dá o subscribe e já responde aqui embaixo. Você acha que a IA vai te substituir? Você vai deixar a IA te substituir? E como não deixar? O que eu preciso fazer para a IA não me substituir? Vamos ver. Vamos entender essa questão aí. Aí, esse é o vídeo. O vídeo você deve estar olhando e tá falando, porra, mas esse vídeo não tá no TikTok, não tá no etc e tal. Ou é porque eu baixei, pra eu conseguir pausar, eu baixei o vídeo, porque fica mais fácil. Mas vamos dar play aqui e vamos ver. 80, 90% das coisas que as pessoas fazem hoje nisso, a AI vai ser boa bastante, porque na minha experiência, ela já é. Ok, o cara tá falando que 80%, 90% das coisas que a gente faz, a IA já é boa bastante. Eu tenho dificuldade com esse raciocínio, sabe? Eu tenho realmente dificuldade com esse raciocínio, porque de fato a IA consegue planejar umas coisas muito certinhas, mas a IA ela ainda serve como o que você precisa falar para ela o que ela precisa fazer, sabe? E ela faz as coisas errado. E assim, ela não consegue pensar. Eu sei que tem pessoas que, se a gente extrapolar o significado do que é pensar, aí sim, beleza, a IA pensa. Mas a gente não pensa. A IA não pensa. A IA mal consegue fazer uns códigos direito, sabe? Ela tem uma extrema dificuldade de entender o contexto que a gente tá falando. E assim, a função do trabalhador, do programador, não é só escrever código. Se fosse só escrever código, tava lindo, tava ótimo. Que tipo, eu vou ser sincero, se o lugar que você trabalha, você escreve mais código do que você está construindo solução, pensando solução, você vai ser substituído, porque você é só uma mão de obra, você não é alguém que está construindo nada, você está só reproduzindo, sabe? A mesma coisa que aquele filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, que a pessoa fica só apertando parafuso, o cara que só programa, só constrói tela, ou então só constrói crude, meio que ele está fazendo só isso, só escrevendo código, ele não está pensando, ele está raciocinando, ele não está construindo solução, ele está só escrevendo código. Se o seu trabalho é só escrever código, tipo, 80% do seu trabalho é ficar escrevendo código, provavelmente você vai ser substituído sim, porque a hora do código vai diminuir muito com a produtividade das inteligências artificiais, mas aí tem uma questão fundamental. A ideia principal de um profissional da programação não é apenas construir código faz parte, mas não é construir código. E às vezes você está um pouco confuso, porque eu não estou sendo muito claro, mas vamos tratar isso de outra maneira. Um engenheiro civil, ou melhor, construção de uma casa. Construção de uma casa tem vários processos. Tem o processo de bater a laje, de colocar os tijolinhos e tudo mais, tem esse processo. Mas tem um outro processo que hoje quem faz isso é um profissional que é responsável por isso, que é o engenheiro civil. Ele pensa o quê? Ele pensa toda a estrutura, o planejamento, toda a parte de material, de peso, de suporte que aquela casa vai ter. Tudo aquilo, o terreno, tudo é pensado por ele. Ele planeja tudo, ele constrói todo o projeto. E esse projeto é apenas executado pela galera, pelos peões, tudo mais, os pedreiros, etc e tal. Sabe, cada área tem um setor, a parte de elétrica, o eletricista que vai fazer, talvez ela deva ser planejada por um engenheiro eletricista, mas assim, a gente está pensando na construção de uma casa. Um software é como se fosse uma casa, sabe? Se você gasta mais tempo só construindo do que planejando, provavelmente o planejamento que você fez é um planejamento um pouco falho. Por quê? Porque é aquela teoria do machado. Se você gasta mais tempo afiando o machado do que batendo na árvore, é porque quando você for bater, o corte vai ser mais certeiro e direto. Sabe, na hora de dar uma machadada na árvore, o machado tem que estar tão afiado que você não precisa de tanto esforço. Então, um software muito bem planejado, você não vai precisar gastar tanto tempo escrevendo código. E vamos pensar que nós terceirizemos o que? A produção de código para inteligência artificial. Eu não sou mais fundamental no meu trabalho? Se isso está acontecendo é porque eu não estou trabalhando como programador. Eu estou trabalhando apenas como escrevedor de código. Eu não estou construindo solução, eu não estou projetando, eu não estou planejando, eu não estou pensando, eu não estou criando uma estrutura. E a função, o princípio de um programador é pensar a solução. A construção dele é a menor parte. Beleza, pode tomar mais tempo, mas é a menor parte, sabe? A parte só de montar. A grande questão, o grande foco de um desenvolvedor é conseguir pensar a computação por completo para achar a melhor solução para aquele problema e não apenas aquele problema, porque em tese existem soluções, entre aspas, muitas aspas aí, perfeitas, mas não são tão perfeitas assim. Por quê? Porque cada problema vai possuir particularidades da própria realidade, ou seja,
seja, o contexto diz muito, sabe? Qual linguagem você vai utilizar? Isso vai depender do quê? Vai depender do sistema que você quer e não apenas isso. Qual que é a equipe que você tem? Entende? Se você chega numa empresa, você tem uma equipe de 5 desenvolvedores, e os 5 desenvolvedores, eles desenvolvem em Go, uma linguagem excelente, Go e JavaScript. E você está pensando em fazer um sistema em Java, talvez vai ser um problema para aquela equipe, entende? E eu consigo simplesmente substituir a equipe como se fosse peças? Então, talvez, nesse caso, se minha equipe é especializada em Go, faz muito mais sentido, se a sua equipe é especialista em alguma coisa, é utilizar aquela ferramenta para construir a melhor plataforma, é adaptar qual tipo de plataforma. Por que eu queria Java para essa plataforma se a minha equipe inteira é especializada em Go, sabe? Então tem esses pontos que a gente precisa levar em consideração, porque às vezes a IA ela serve muito como uma bala de prata e ela pode estar melhorando o nível de código, mas uma coisa é nível de código, outra coisa é você compensar a solução mediante aquela realidade. A IA pode te ajudar muito, mas a IA não vai conseguir fazer tudo, entende? Então tem um ponto aí, e tem a questão de que a função principal de um programador não é escrever código. E se for só escrever código, mano, você tá tão ferrado porque você tem uma baita de uma especialização pra ficar escrevendo código. É a mesma coisa você pegar alguém que tem uma puta formação superior top, especializado, tem certificação pra ficar dando manutenção em computador. Você tá desperdiçando um talento, você tá perdendo dinheiro, você tá sendo pouco produtivo. Mas vamos continuar aqui, o que? Se passaram, sei lá, 31 segundos do vídeo, vamos dar play. Se você tiver alguém inteligente, capaz, usando, já vai usar a IA e ter mais resultado, com menos custo, com mais eficiência do que ter uma caralhada de analista júnior ou pleno do lado dele, infelizmente. Por quê? Porque a barra média do mercado, na minha visão. Ok, ele tá falando que um bom programador que sabe utilizar IA, talvez ele vai ser mais produtivo. Sim, é possível, mais eficiente, tem essa possibilidade. Isso é uma realidade completa? Não. Mas tem uma questão que a gente tem que pensar, e aí eu venho com uma certa filosofia, assim. O aumento das inteligências artificiais vão fazer com que as equipes sejam cada vez mais reduzidas. Que isso, se a gente pensar para várias empresas, isso vai ser meio que bom porque você vai economizar em equipe. Ao mesmo tempo é muito interessante, por quê? Porque você tem mais possibilidades. Você sozinho, você consegue mais. Um programador sozinho, ele consegue talvez de forma autônoma construir coisas que antes talvez ele precisaria ter uma mini empresa com outros programadores, entende? Então, quanto mais eficiente a IA for, eu acho que vai acontecer uma coisa que é uma certa uberização da programação. Não uma uberização, mas se tornar alguma coisa igual dentista, igual nutricionista, igual advogado, sabe? Vão ter uns bons, outros que não são tão bons, mas vai acabar se tornando um trabalho mais autônomo. Eu preciso de um programador, então eu vou pegar aquela pessoa que desenvolve tal coisa. A empresa também não necessariamente vai precisar de ter um programador lá fixo, sabe? Claro que as coisas não são assim. Quem é programador sabe que, dependendo, a empresa não consegue fazer isso. Dependendo do sistema que você cai, você vai demorar de 6 meses a 1 ano para entender o sistema. E não é tão simples assim. Então, sistemas mais complexos ainda vão precisar de diversos profissionais trabalhando ali, mas eu enxergo que talvez isso seja um grande problema para o quê? Para software houses, essas consultorias da vida, isso vai ser um problema. E o mercado vai ser mais autônomo. O programador, ao invés de ser apenas alguém que é contratado por uma empresa, ele vai acabar se tornando um profissional autônomo, sabe? Isso é uma possibilidade. E sim, não é uma possibilidade que eu vejo agora, é uma possibilidade que eu vejo futuramente se a qualidade da produção da IA subir muito mesmo, sabe? Se, por exemplo, em 2, 3 dias eu consigo fazer uma aplicação, um MVP muito bem feito de um mini RP, sabe? Um mini RP, em 3 dias você conseguir fazer com testes, caramba, aí fica muito interessante. Mas hoje a IA consegue isso? Não. A IA vai conseguir te dar o quê? Te dar trechos de código. Você tem que ser a pessoa que vai fazer todas as adaptações e as conexões. A IA, ela só facilita, ela te dá um código que faz uma coisa. Aí para você implementar aquilo no seu sistema, você tem que adaptar, você tem que... É muito mais burocrático, gente. A IA não faz nada sozinha. A IA, hoje em dia, ela é um autocomplete, sabe? Quem não entende muito de IA vai falar, não, a IA é um autocomplete, sabe? Então, pera lá. Eu entendo essa ideia, mas pera lá um pouquinho. Vamos continuar aqui. Inclusive, por conta dessa visão de educação como sendo algo mal, uma burocracia a ser vencida, faz com que o nível médio das pessoas seja muito baixo. Então é fácil
superar o nível médio das pessoas. Opa, aí chegou num ponto interessante. O nível médio das pessoas muito baixo, sim, isso de fato é uma questão. Se o nível médio dos programadores está bem baixo, a tecnologia ela tem chance de substituir sim. Por quê? Porque aquele profissional ele não faz um trabalho intelectualizado, ele faz quase um trabalho braçal. E aí vem um ponto que eu falo todo santo dia, a importância de você ter uma base muito bem fundamentada. E a gente pode pegar esse exemplo e trazer para uma outra linha. Vamos pensar professor. Em tese, a IA pode ser meu professor, pode me ensinar tudo, Mas a IA vai substituir o professor? Se a gente for pegar e colocar, submeter uma pessoa a uma universidade com um professor, com uma cobrança altíssima, e fornecer uma IA para aquela pessoa e só um roteiro similar a uma universidade, ao fim de 4 anos, pessoas similares em termos intelectuais e tudo mais, quem vai estar mais bem preparado? Quem vai conseguir se desenvolver mais? E outro ponto, gente, que aí é uma questão... Programação não é só construir solução, não é só construir código, não. Programação é você saber relacionar com pessoas. E você vai falar, como assim? É saber relacionar com pessoas. Sabe? Literalmente. O mercado de trabalho é isso. O mercado de trabalho não é sobre produtividade. É sobre relacionar com pessoas. Quantas vezes você já não viu um cara que não é tão bom de serviço, tá ganhando ou mais que você, ou pode ser a mesma coisa que você, mas a pessoa tá lá tempos e tempos e tempos e aquela pessoa não sai daquela empresa. Não é à toa. Não é só porque ela produz muito, ela bate meta. Não, esquece meta. Porque quando a gente tá falando de empresas, a gente tá falando de relação humana. A gente tá falando de troca, de agradabilidade. Uma empresa, ela acaba possuindo uma estrutura que meio que funciona autonomamente, sabe? Meio que a empresa sozinha, ela vai funcionando. As pessoas sabem mais ou menos o trabalho que elas têm que fazer e aquilo vai girando. Uma pessoa não faz essa diferença absurda, sabe? Se uma pessoa fizer essa diferença absurda, é porque aquela empresa é tão caótica, é tão problemática, que nem uma organização básica ela tem. Então, você não precisa ser genial, mas você tem que ter o quê? Você tem que ter a capacidade de construir relacionamentos que façam as outras pessoas ou se sentirem confortáveis ou virem você como uma referência, porque programação é sobre pessoas. E vamos supor que no futuro, daqui a 5 anos, chega um momento que o programador não precise mais escrever código. Aí eu venho com um questionamento. Já existe plataforma low-code. Plataforma low-code substituiu o programador? O WordPress existe há muito tempo. O WordPress substituiu o programador? Substituiu o front-end? A IA não vai substituir. De fato, ela vai facilitar. Uma agência, se você não usar o WordPress, você demora muito, sabe? Então você acaba perdendo trabalho porque você não está usando uma ferramenta. Mas isso acabou com os programadores? Acabou com o desenvolvimento web? Virou tudo low-code? Porque o WordPress é um low-code. Sabe? Não é muito bem por aí. E essas ferramentas já existem há muito tempo. A IA é mais o quê? Mais uma ferramenta. Mas, de fato, um profissional mediano, fraco, um profissional não especializado, um profissional que não aprendeu a pensar como que a programação se relaciona com o mercado, entender aquele espectro, aquele 360, de fato, a chance dessa pessoa ser substituída é altíssima. Mas ela vai ser substituída porque a IA está substituindo o ser humano? Não, ela vai ser substituída porque existe uma ferramenta que consegue baratear o custo daquela pessoa. Como que você faz para não ser substituído? Você aumenta a sua capacidade técnica. Você vai para um nível que a IA não consegue. E qual que é esse nível? Um nível social, de conseguir interagir. Você vai para um nível de conhecimento amplo. Então tem várias questões aí. Mas eu vejo sim que está havendo uma facilitação na produção de código. Então vamos lá. Faltam ainda mais alguns segundos. Agora, quando você vai pro nível, tipo, você que estuda pra caralho, substituir o Fernando, aí a gente tá falando de um desafio que eu acho que em algum momento vai ser superado, mas esse tá distante. Ok, vamos voltar aqui no raciocínio. O cara mesmo falou, né? Pra você substituir o Fernando, quem que é Fernando? O sujeito lá que estuda muito, entende? Toda evolução tecnológica, ela traz uma mudança na sociedade, na forma que a gente se relaciona com empregos. Ela traz, isso é inerente. Toda evolução tecnológica faz isso. Mas ela acaba com a necessidade do ser humano? Não, gente. Não, gente. Não acaba. Não é por aí. Não é desse jeito que a banda toca. Mas, de fato, vai existir uma adaptação. E outro ponto. Às vezes as pessoas ficam muito viciadas em tecnologia, tudo mais. E a gente tem que entender que o mundo não é sobre tecnologia. O mundo é sobre pessoas. A tecnologia ela serve para servir pessoas. Quem não entendeu isso tá vivendo errado essa ideia. Por exemplo, vamos pegar uma coisa mais simples. Hoje em dia você não precisa de um atendente em vários serviços. Mas por que ainda existe atendente? Porque senão as pessoas não vão adquirir aquele serviço. Se for para eu lidar com um robô, para que eu quero? Então você está vendo que a sociedade também ela determina uma demanda? Então a sociedade ainda determina que o modelo de trabalho seja através de pessoas. Ainda existe essa demanda. Então eu não vejo esse fim
fim de mundismo que as pessoas veem, sabe? Eu não enxergo isso, eu enxergo de fato uma mudança na forma, e toda evolução tecnológica vai trazer mudanças em como a sociedade lida com aquele tipo de trabalho, aquela coisa. Isso sim, de fato, acontece, mas eu não enxergo dessa forma que muitos enxergam, sabe? Eu não enxergo dessa forma, eu não vejo esse fim de mundismo total que as pessoas veem. Eu chego a dizer que eu tenho uma certa preguiça, sabe? Eu tenho uma certa preguiça de quem enxerga dessa forma, porque não é por aí, sabe? Não é só por aí. Eu entendo a ideia, mas não é só por aí, tá ligado? E aí? Aí eu finalizo fazendo um questionamento para você em uma questão filosófica. Você entende que programação é sobre pessoas? Você entende que o ativo mais importante da programação não é a qualidade de código que você faz, mas é o que você traz para a equipe? Você tem essa percepção? Isso é um ponto. E outro ponto, você acredita que a IA vai vir a substituir a pessoa profissional de TI daquela área, ou ele vai substituir algumas tarefas que um profissional faz? Comenta aí, vamos trocar essa ideia? Porque é um questionamento que eu tenho. Então, fica essa ponta solta no ar, sabe? Isso é uma questão real. Mas para você que chegou até aqui, que você já assistiu esse vídeo todo, tem muitos minutos aí, eu nem sei quantos minutos tem, mas por um vídeo de 30 segundos a gente faz em ficar quase uma hora. E para finalizar, deixa um último questionamento. Se existisse um Brunão Dev que fosse avatar de IA e você soubesse que você está conversando com um robô, você ainda assim comentaria aqui no chat? Você me seguiria nas redes sociais? Eu não seguiria. Eu tenho muitas pessoas que eu não gosto de seguir, quanto mais robô, né? Mas então já me segue. Minhas redes sociais todas é @obrunãodev, sabe? Não tem como você não achar. Eu tô em tudo quanto é lugar. Pornhub, Xvideos, Instagram, tudo. E se você não me achar lá é porque eu não tô. Então já curte, compartilha essa bagaça. E simbora, que a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Muito obrigado. E já fica ligado, porque ainda vai ter muito vídeo interessante aqui no canal pra gente trocar uma ideia, discutir, debater, brigar, xingar. O importante é a gente conseguir sair um pouco melhor do que quando a gente entrou, do que quando a gente começou. Então tamo junto, galera. Valeu!